meio-dia e 1. Nós estamos começando agora o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV. Meus amigos, se quiserem entrar em contato conosco, você pode assistir de onde você quiser o programa Simara Ellery através da internet. Basta você colocar tudo juntinho, www.programasimaraellery.com.br. Pronto. Assim você pode, a qualquer hora, você pode acessar e assistir o nosso programa. E temos também um telefone que você pode entrar em contato conosco no horário do programa. Quando estivesse fazendo uma entrevista, ou eu mesmo aqui falando com vocês, qualquer notícia, pode ligar que alguém aqui do estúdio atende. Qualquer coisa eu já lhe respondo no ar. Mas nos programas Mesa Redonda de Humberto Ellery, ou entrevistas que são ao vivo, você pode sempre entrar em contato conosco, né? Estaremos sempre felizes, o que pudermos responder, responderemos, e qualquer problema e que for uma coisa política, nós não podemos falar em absoluto nenhuma pesquisa, a não ser que a pesquisa tenha sido registrada. Mas, meus amigos, a Polícia Federal está em greve. Reunido na manhã de ontem, o Conselho da Federação Nacional dos Policiais Federais decidiu deflagrar uma greve nacional. É lamentável que seja assim. O movimento deve afetar a rotina de aeroportos, portos também, postos de fronteira, a partir da semana que vem. Mas já anunciaram que vai ser assim. Se você for fazer alguma viagem, você vá mais cedo para o aeroporto, porque poderá ter problema na hora de vocês forem passar as suas bagagens ou na hora da revista. Se for um voo internacional, então, é aquela operação tartaruga. É assim que eles fazem o protesto deles. Então, quem vai viajar de navio é o mesmo problema. E nos postos de fronteira, para passar do Brasil para um outro país. As ações serão definidas nos estados. Deve-se optar pela chamada Operação Padrão. Os agentes federais pedem reajuste salarial, reestruturação da carreira, convocação dos concursados, precisam ser preenchidas em torno de 750 vagas, postos de trabalho, e até, veja você, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Eles estão querendo, que é o Leandro Dalello, ou é Daiello o nome dele, e estão acusando de privilegiar os delegados. Dizem que ele só olha o diretor-geral da Polícia Federal, só prestigia e só conversa e só quer melhoria para os delegados. Daí também estão pedindo o corte da cabeça dele. Petrobras. Graça Foster, presidente da Petrobras, descarta fim da diretoria internacional da multinacional. Olha, é lógico, porque ela é hoje a presidente da Petrobras. Mas esse foi um dos trabalhos dela, um dos postos de trabalho dela. Então, a presidente, Graça Foster, é funcionária de carreira da Petrobras. Daí o meu grande respeito à Graça Foster, né? Ela é de carreira, ela é concursada. Está ali, o nome dela não é Graça, ela não está ali de graça, né? Ela está ali porque fez um concurso. E ela descartou, nesta quarta-feira, dia 1º, a possibilidade de extinção da diretoria internacional da empresa. Em evento promovido pelo Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, ela declarou que considera a diretoria internacional os olhos da Petrobras fora do Brasil. Nós não teríamos o tempo, como ela diz, e a dedicação que a diretoria internacional tem para tratar das atividades da companhia fora do país. E para a presidente da Petrobras, sempre cabe discutir a questão, uma vez que há setores que têm de crescer e outros que devem ser menores, a depender do momento em que se esteja vivendo. Ela disse mais que não ter a área internacional da Petrobras é não ver o mundo. E sobre as especulações de quem ocuparia o cargo vago, para ocupar o cargo de Jorge Zelada, que saiu no dia 23, Graça Foster, presidente da Petrobras, descartou o nome de Alexandre Pena
e também não confirmou o de José Carlos Vilar. Atualmente, ela própria responde pela diretoria internacional da estatal. Ela é presidente da Petrobras, mas também está fazendo este outro trabalho de diretoria internacional. Mas o nome do novo diretor pode ser anunciado amanhã, é o que se está pensando. Bom, concordo com ela, porque você vê que o país, o Brasil, ele tem, nós temos os nossos embaixadores, todo mundo tem os cantos. O próprio governador, vamos mais perto, o governador tem em Brasília, né, a assessoria dele em Brasília, tem em São Paulo, né, aqueles estados mais avançados. Então, todo mundo precisa ter as grandes empresas, né, também internacionais, elas têm que ter um pé dentro de um país grande, mesmo que não tenha ali fábrica, não tenha nada, mas está ali pelo menos observando. O Supremo Tribunal Federal proíbe prefeitos de disputarem terceiro mandato em cidade diferente. Aquela treita, você era prefeito numa cidade, se concorria à reeleição por aquela cidade e depois, quando um terceiro mandato não podia, já há um ano das eleições, pouco antes de um ano, ele mudava o domicílio eleitoral para a cidade, para o município vizinho, e aí se candidatava novamente a prefeito por esse município. Pois agora o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a conduta classificada como prefeito itinerante, aplicada, portanto, a esses candidatos que exerceram os 2 mandatos como prefeito em um município e modificam o domicílio eleitoral para disputarem o mesmo cargo. Olha, eu não sei como é que a gente vota num homem desse. Um homem que usa de um artifício desse, você já viu que ele não é muito correto. Tem alguma coisa errada com ele, né? Então, não sei como se votava numa pessoa dessa. A regra passa a valer somente a partir de agora, por causa da chamada segurança jurídica. Com isso, gestores que se elegeram dessa maneira no pleito de 2008 não serão cassados. Também já estão terminando o mandato deles. 2008 para cá, quanto tempo está faltando, né? Vão sair no dia 31 de dezembro. Então, nós já estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, por 4 meses, deixa ficar lá. Então, como a decisão tem repercussão geral, precisará ser aplicada por instâncias inferiores em situações iguais. A discussão está aí, foi motivada pela análise do recurso de Vicente de Paula de Souza Guedes, que foi eleito em 2008 para o cargo de prefeito de Valença, lá no Rio de Janeiro, e já havia ocupado o mesmo posto por 2 mandatos, entre 2001 e 2008, no município vizinho de Rio das Flores, e estava já pensando em outra coisa que queria. Não dá, né? Não dá. Esses assim, olha, nós temos que aprender a defenestrar pessoas desse jeito. É assim que nós temos que agir. Olha, meus amigos, uma frase que eu achei extraordinária veio de um analista da Folha de São Paulo chamado Josias de Souza. Ele diz o seguinte, olho no olho: a promiscuidade tornou-se tamanha que a amoralidade considera-se desobrigada de expiar suas culpas. É como se a rapinagem política, mais do que uma fatalidade cultural, fosse um imperativo genético. Deus que me livre, mas é isso aí. Pior do que o homem imoral é um amoral, que para ele está tudo legal. Isso é um horror. Costuma-se dizer de alguns políticos, fulano é um amoral, entendeu? Faz as coisas aí, para ele tudo bem, ele nem sente o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que é certo nem o que é errado. É um amoral. Então ele diz que a promiscuidade tornou-se tamanha aqui no nosso país, que a amoralidade considera-se desobrigada de expiar suas culpas. Isso com relação, ele fala, a esse problema do mensalão. E quando eu li essa frase, eu achei assim genial. E agora o Supremo Tribunal vai julgar um dos maiores escândalos da política brasileira. Se não, como diz aqui, nós estávamos conversando aqui, Humberto Heller disse, não, minha filha, é o maior. Nunca na história deste país teve um negócio tão repugnante. E se eu for atrás
de sinônimos, eu digo, é uma coisa assim, sórdida, degradante, horripilante, o que vocês quiserem que eu diga. É isso, náuseo, sórdido e degradante e horripilante. Foram os sinônimos que vieram na minha cabeça. É o que eu vejo deste caso. Me traz nojo. Então, o que difere a história da literatura é isso, é a frieza ascética aqui do relato. Mas o caso do Mensalão tem uma vocação literária. Amanhã, quando puder falar sobre o escândalo sem as amarras de hoje, a história buscará paralelos na dramaturgia grega, encontrará a exatidão no exagero. Leiam a Folha de São Paulo, que é o artigo que eu li, que fala exatamente sobre isso. O enredo dessa história toda fascinará nós no futuro, os nossos filhos e os nossos netos, quando pegarem a história do Brasil e forem se debruçar sobre esse fato, vai se achar um filme, uma história policialesca, como alguns gostam de dizer. Então, onde a gente vai encontrar prepostos de deputados recolhendo dinheiro grátis no guichê do banco. A esposa do presidente da Câmara Federal estava lá no guichê do banco recebendo um dinheiro de mensalão. E quando foi pega em flagrante, saiu-se com uma desculpa das mais deslavadas que se pode imaginar. Botins são rateados em orgias monetárias de quartos de hotel. Era assim. Agora, dirigentes partidários sendo pilhados em esquema de corrupção explícita, como nós vimos no Correio com aquele Maurício. Vimos o carequinha Marco Valério, do banco, escondido atrás da roubalheira maior. E esse é capaz de ser um dos primeiros a se complicar. Porque o primeiro a depor no mensalão será o Zé Dirceu. Bom, o marqueteiro Duda Mendonça, baiano, Duda, nós temos até uma foto bonita do Duda. Ele não tem nem tanta culpa assim, porque ele faz os trabalhos publicitários dele. Mas se enrolou, de repente, quando estava respondendo, então, na CPI. Bom, ele confessou, diante dos holofotes, diante de todo as televisões, rádios, a imprensa toda ali, ele ficou nervoso, mas ele confessou que recebeu dinheiro sujo do PT em conta aberta no paraíso fiscal das Bahamas. Deve ter pego assim um navio daquele bacana. Não, que nada. Pegou, foi um avião de carreira, chegou lá, porque é assim. Então, sitiado por clepto-aliados, o sindicalista presidente pede desculpas em rede nacional de rádio e TV. Procurador denuncia a organização criminosa chefiada pelo combatente da ditadura que deixou a biografia para cair na vida. Essa foi duro. Pois bem, hoje o Supremo Tribunal Federal começa a escrever o epílogo, o fechamento dessa espantosa sequência de fatos extraordinários ocorrido com pessoas ordinárias. Pessoas ordinárias, mas é no duplo sentido mesmo, por favor. Não é ordinárias por serem simples, não. Ordinárias é o que estamos vendo aqui. Então, votamos achando que estávamos votando nos melhores. E o pior, temos que fiscalizar quando nós voltarmos os vereadores. Os vereadores. Porque se fizermos uma Câmara somente pendente para um lado, aí nós vamos ficar calados, porque qualquer denúncia que se fizer, os vereadores vão abafar. Então tem que haver equilíbrio. Então, vote seguindo o partido que você quer eleger o mandatário da sua cidade. Bom, nós estamos passando aqui, porque eu tenho pouco tempo, já estou sabendo aqui que vou ter... É para terminar o programa, então vai ser porque vai ter uma mesa redonda que é muito importante. Mas só quero dizer para vocês que a greve dos professores,
aqui deve estar acabando, aqui na Bahia, e 114 dias, e o governo disse que mostrou avanços agora nos entendimentos, de acordo com o secretário de Comunicação do Estado, o Robson Almeida. Eles saíram daquela posição, ele disse que os professores saíram daquela posição original, que quando começaram o movimento, em que pediu o reajuste de 22% para todos os professores ainda este ano. E, no entanto, na proposta existem lacunas quanto às questões econômicas, e isso o governo precisa saber. O acordo deve ser assinado com as cláusulas econômicas que estão na proposta apresentada pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça, que foi uma das exigências dos professores para que pudesse chegar a um denominador comum nessa greve. Era que ela fosse intermediada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça. Então, vai se rever as demissões, a questão do pagamento de salário, assim que eles retornarem às aulas. E ainda vão normalizar o repasse do sindicato à PLB. Isso foi prometido. Então, isso é uma coisa até, inclusive, que me emociona profundamente que seja assim. E para que a gente possa terminar essa nossa parte agora, só mais uns 3 minutinhos, são 340 candidatos que vão disputar as eleições de Camaçari. Muitos nomes, 340 candidatos. Então, nós vamos verificar quem é que você vai deixar que continue na Câmara aqui estadual, o municipal, e os nossos vereadores, quem vai continuar, aquele que você acha que realmente segurou, levantou a bandeira, entendeu? Falou, foi verdadeiro, vote neles. E outra, e se você quer acompanhar a sua campanha eleitoral, eu vou dar a agenda dos candidatos. Nós temos a nossa Tereza, a Tereza Gifone, o gabinete, a assessoria dela, me disse que a partir de amanhã vai começar a mandar regularmente, mas só fez me informar que a candidata Tereza Gifone, que está fazendo o trabalho dela hoje na orla de Camaçari, mas não me deu os horários e nem aonde. E eu, para falar de um candidato, tenho que falar de todos. O candidato a prefeito pelo PP, Zé de Elísio, divulgou a seguinte programação. Pela manhã, atividade legislativa na Câmara Municipal de Camaçari. Ele é o presidente da Câmara. Às 4 horas, caminhada com a coligação Unidos por Camaçari, na Orla, Buri, aliás, em Buriti-Satuba, aqui, Buriti-Satuba. Então, vai ser a participação dele, às 4 horas da tarde. O PSTU, o Índio, divulgou a agenda. Hoje, às 9 horas, das 9 às 12 horas, ele estava no bairro Jardim Limoeiro, concentração de frente à Igreja Assembleia de Deus. Esse foi o lugar do trabalho dele. À tarde, ele não nos disse aonde estaria indo. Já o candidato do PTN, Maurício de Tude, confirmou a seguinte programação. Às 9 horas da manhã, estava no Beco da Cebola, Orla, lá em Monte Gordo. Local agradabilíssimo, amo aquele povo de Monte Gordo. Sempre me prestigiou muito, sempre me recebeu com muito carinho, sempre tive grandes encontros ali no Beco da Cebola. Às 4 horas da tarde, Maurício de Tude estará no POC 3, Pelourinho. E ali, depois, ele termina às 5 horas da tarde no posto na Radial B. Essa é a programação do Maurício de Tude. O candidato do PT, Ademar Delgado, divulgou o seguinte roteiro de campanha. Às 4 horas da tarde, caminhada no Parque Florestal e Parque Satélite. Concentração ao lado do Bar do Reggae, na Gleba B. E inauguração, depois disso, de comitês. É essa a programação que eu tenho para vocês. Então, vamos dar uma paradinha. E quando nós voltarmos, nós temos uma mesa redonda com Jamerson Felipe, agente de trânsito, Mário Reis, agente de transporte e diretor da Sindtrans, Cleiton S. Pereira, agente de trânsito, Ramiro Alves, presidente da COASTAC. Tem também
uma breve conversa com o árbitro. Não vai hoje, vai ser outro dia, né? Árbitro de futebol, Luiz Sérgio, quer falar conosco, porque estão sem receber o dinheiro. E é sobre isso que ele deverá, com certeza, falar comigo amanhã. Vamos, vai falar com você ainda, Heller? Pois bem, então, de qualquer maneira, a mesa redonda, com Gemerson, Felipe, com Mários Rei, Cleiton Pereira, Ramiro Alves e Humberto Heller. E vocês vão ver, falar sobre o trânsito, um assunto que ficou pela metade e foi muito agradável, muito bom. Eles estão, assim, realmente muito conscientes da sua função. Firmes, fortes e gente bom. O Brasil é assim. Vamos dar uma parada e voltamos já já. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalhas de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Multisupermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de prêmios e um ano de compras grátis. E mais, ao adquirir o seu cartão da Rede Smart no Multisupermercado, você ganha uma linda sacola. O carreto é grátis. Smart Multisupermercado, Rua Cássia Rosa 36, Gleba. Telefone 36215446. Crescendo com Camaçari. Multisupermercado. PP Ponto do Piso, sua mais nova loja de pisos em Camaçari. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B 594, Alto da Cruz. Telefone 71 3644 3344. PP Ponto do Piso. Supermercado Nolasco, um ambiente completo para você, cliente. Aqui você pode contar com um espaço amplo, arejado e confortável, além de um atendimento de primeira qualidade, melhor preço da cidade, promoções e agilidade. Aceitamos todos os tickets e cartões de crédito. Entrega a domicílio e todos os meses um encarte com preços imbatíveis. Supermercado Nolasco, sua família merece o melhor. Rua das Almas, sem número, bairro dos 46, próximo ao Coco Gelado. Telefone 3621 4307. 3621 4490. Supermercado Nolasco. Chegou em Camaçari a mais nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle, há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80, loja 6, Centro no Shopping do Chapéu. Telefone 36210106.
Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71-3413-8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir? Confiaço. A mais completa de Camaçari. Meus amigos, minhas amigas de Camaçari, programa Simara Ellery, mais uma vez aqui no ar, na sua tela de televisão, e com o quadro Mesa Redonda da nossa quinta-feira. E como na última vez que nós estivemos reunidos aqui com o pessoal do transporte, o tempo foi muito escasso, aí nós programamos refazer, aliás, dar continuidade, para discutir melhor os problemas de transporte, de trânsito, de tráfego, enfim, todos aqueles que nos envolvem diretamente. A todos, inclusive a quem tem carro, quem vai de ônibus, de bicicleta, de moto, tudo está metido realmente no transporte, no tráfego, enfim, essas coisas. Antes de começar, porém, eu gostaria de um pouco de atenção de vocês. No dia 19 de julho desse ano, quinta-feira, estiveram aqui presentes os juízes de esporte e o secretário de Esporte e Lazer, SEDEL, da Prefeitura de Camaçari, Geraldo Ramos. Na hora se conversou aqui e o Luiz Sérgio, que é diretor de artes da Liga de Futebol, e o Paulo Francisco, que é presidente da NAC, NAC é Núcleo de Árbitros de Camaçari, disseram que iriam fazer um apitaço agora, no começo de agosto, porque não recebem os recursos da Prefeitura de Camaçari através da Secretaria de Esporte e Lazer. O secretário Geraldo Ramos afiançou aqui que antes de haver o apitaço, eles iriam pagar. Bom, até agora, esse momento, não foi pago. Amanhã será o apitaço. E eles, inclusive, nos pediram para ler aqui. NAC, Núcleo dos Árbitros de Camaçari, convida os árbitros e a comunidade em geral a participar de uma manifestação em prol do pagamento de nossos débitos, quer dizer, aquilo que a Prefeitura nos deve a eles. O débito este contraído pela Prefeitura Municipal de Camaçari através da SEDEL, Secretaria de Esportes e Lazer. Será amanhã, dia 3 de agosto, às 15 horas. Local de saída, ali no antigo Assisto, e local de chegada na Praça Desembargador Montenegro. Desculpa aí, porque uma notícia dessa a gente fica até rouco. Maiores informações com Paulo Francisco, telefone 91236261. Com Luiz Sérgio, 91984175. E também com Jailson, 9258-5480. Está dado aí o recado. Inclusive com o secretário. Se realmente ainda hoje à tarde, ou amanhã de manhã, antes das 15 horas, pagar, vai ser suspenso o apitaço. Até lá já está confirmado, porque o secretário fez essa afirmativa. Vamos aguardar o cumprimento dela, para que esse secretário não entre também junto com o prefeito e outras pessoas que são chamados de apagador de promessas. Apagam todas as promessas e esquecem. Me desculpe, mas é uma realidade que a gente sente na comunidade. Vamos então agora começar com a nossa discussão aqui sobre transporte, tráfego, fluidez de tráfego, enfim, todas essas coisas, medidas inteligentes e outras coisas no tráfego, porque senão Camaçari já está virando um nó. Daqui a mais 5 anos, o nó não será desatado. Para isso é preciso que se tomem diversas providências e nós estamos aqui para conversar. Vamos começar inicialmente com o nosso amigo
Ramiro, a cabeça de pessoa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para dar esclarecimento à população de Camaçari e dizer à população que estamos sempre atentos para dar o melhor em transporte ao público. Ramiro, diga o que você é, né, no sistema de transporte. Eu sou presidente da Coastac, que faz o transporte da sede, e presidente do Camaçari Card, que é a empresa que presta serviço de cartão de crédito, cartão de validadores. Crédito, de vale transporte, dos né? validadores, que hoje é Camaçari Card. No caso, o Ramiro, Coastac é aquela cooperativa de transporte que a gente vê aí nos ônibus aí, escrito bem grande, Coastac. Coastac, é a sede e a Transrodotu, né? Cooper União Orla. Ok. E a Cooper União Orla que faz o transporte da Orla de Camaçari. Ok. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Canal 33. Um abraço especial ao pessoal da STT, todos os servidores que lá se encontram, o pessoal do 12º Batalhão e a população em geral. Queria debater hoje sobre a questão do tráfego em Camaçari, levantando a própria questão de uma portaria recentemente que foi levantada lá na STT pela diretora interina, que cancela as notificações aplicadas desde junho por todos os agentes de trânsito, bem como também suspende todas as notificações por um período de 180 dias. De cara, eu quero falar o seguinte: como a fiscalização sem poder de multa, possibilidade fica extremamente limitada. Hoje o papel do agente na rua está sendo somente ver os veículos passarem, dar orientação, mas somente a orientação não é válida se não houver o poder disciplinar da multa, doutor. E a situação fica complicada, né? Até mesmo porque os veículos podem estacionar nesse período tranquilamente na calçada, nos passeios, interrompendo o trânsito. Pode os condutores invadirem os semáforos sem a responsabilidade da notificação. Hoje, conscientização é muito difícil. Eu queria levantar essa questão. Eu tenho certeza que as pessoas primeiro precisam entender de trânsito. Aliás, nas escolas deve-se ensinar trânsito. Porque tem uma placa de estacionamento que tem não é de Ellery, não, é de estacionamento. Então, ali você pode estacionar. Em algumas se diz até os horários. Depois tem uma grande que tem um e uma lista vermelha cortando. Ali é proibido estacionar. Mas você pode parar para uma pessoa descer. E tem uma outra com com um X em cima. Aquela você não pode nem parar para uma pessoa descer. Porque é um local, entendeu? Que foi estabelecido como de grande risco. Eu gostaria de perguntar aos companheiros aqui se isso é verdade que eu acabei de falar. Correto. Correto. Ok. Agora é sua vez. Boa tarde. Eu sou Jamerson Felipe, agente de trânsito da STT. Puxando o gancho do colega Cleiton S. Pereira, falando sobre a suspensão do pagamento de multas, da ilegalidade desse ato administrativo, a única coisa que a gente observa, doutor Humberto, os demais da mesa, que respaldaria a suspensão do pagamento de multas, que já estava funcionando, que os condutores já estavam respeitando, é uma coisa que é dita em duas palavras: sufrágio eleitoral. E, inclusive, eu quero dizer aqui, doutor Humberto, do risco de vida que as pessoas sofrem quando as pessoas sabem da suspensão do pagamento de multas. Ou seja, as pessoas podem tomar 80 notificações, 500 notificações, não receber a multa. Quando o ser humano ele perde o medo da punição, ele acaba ficando sem controle. O que a superintendente em exercício fez é deixar a cidade sem controle algum de trânsito. Até porque a Polícia Militar não pode notificar as multas de infrações municipais, de estacionamento, de circulação, de parada de carga e descarga, porque isso é de competência exclusiva, segundo o CTB, do agente de trânsito, da agente da autoridade de trânsito. E com a suspensão ela diz que a partir desse momento, até o findar dos 180 dias da portaria 219/2012, quer dizer que a partir desse momento a bagunça impera em Camaçari. Só dando uma continuidade no que o colega levantou aqui, que já ela alegou o caráter educativo, né, das notificações. E
Vale lembrar que as notificações vêm sendo aplicadas desde o início de junho. Por que não houve esse trabalho de educação anterior a esse período? Para não ter um gasto, porque a cada consulta no sistema do Detran chega próxima de R$20. E as consultas que já foram feitas, e as despesas que já tem. E sendo que o caráter educativo já é previsto no próprio código, no artigo 267, que fala que as notificações leves e médias poderão ser convertidas em advertência, que era praticada antigamente no Código Nacional de Trânsito, pelo agente da autoridade no ato, que poderia ser advertência verbal, ou se não, advertência por escrito. Com um novo CTB, foi suspenso somente a autoridade de trânsito, que pode conceder essa questão da educação como advertência. Quer dizer, não haveria a hipótese de fazer uma notificação e mandar para a pessoa, deixar na residência da pessoa, dizendo que ela foi anotada esse erro, mas que ela não vai pagar, mas que ela aprenda que breve vai se cobrar e que vai ser caro. Sim. Aí seria já uma parte educativa, porque você não está cobrando, mas está dizendo, ó, abra do olho. Sim, doutor. O próprio CTB já dá o prazo dele da defesa prévia. Durante a defesa prévia, no ato que ele tomou, ele tem 15 dias. E após isso, assim que chegar a NAI, que é a notificação de autuação, de infração, chegar, ele tem um período de 30 dias para interpor recurso, bem como solicitar a transferência daquela multa, se ele não for reincidente no período de 12 meses, não for reincidência naquelas mesmas infrações, ele pode ser convertido a multa em advertência. Okay. Então, se ele reincidir mais uma vez, isso só vale para leve e para média. Questões de infrações grave e gravíssima, não vale a questão da advertência. Doutor Humberto, o que o Cleiton está colocando é o seguinte, que quando você toma uma notificação por infração leve e média, o que o CTB rege, você ainda pode converter em advertência, e esse é aquele sinal que você diz assim, ó, você fez isso aqui, não pode fazer mais, é o que o artigo 267 fala, porque senão aí você vai ter que sofrer a penalidade de multa pecuniária, porque esse negócio de multa educativa não é previsto pelo Código. Certo. Agora, o que acontece é o seguinte, ela está dizendo o seguinte, se você tomar 800 multas, se você invadir todos os semáforos, estacionar em todos os passeios, em todas as faixas de pedestres, colocar o carro em cima da linha do trem, a não ser que o trem pegue, você não vai sofrer penalidade. Até porque, para você notificar e remover um veículo, o artigo 181, por exemplo, o artigo de estacionamento fala, para você remover um veículo, você tem que aplicar a penalidade depois da remoção. Mas você tem que aplicar a penalidade. Com a penalidade, multa. Só que, graças ao sufrágio eleitoral, ela prevê que só depois da eleição. Só depois da eleição para começar a notificar para cobrar. E o que ele falou foi interessante. R$20 por cada consulta ao Banco do Detran. R$20 por cada consulta. Nesse período aí, o sistema fez mais de 5 mil consultas. Esse dinheiro quem vai pagar, se não as multas? A população. Vai tirar dos cofres do... Quer dizer, aquele remédio que podia ir para o posto médico não vai... vai mais uma vez. Agora nós vamos ver Mário Reis, diretor do Sindtrans. Diga aí, Mário. Ok, dá uma boa tarde aos espectadores, né, a toda a população, né, aos companheiros que estão aí na rua, nos seus plantões operacionais, né, e trazendo também aí essa polêmica, essa discussão sobre a questão da mobilidade urbana, Humberto, porque isso é um efeito bola de neve. Hoje nós vemos lá Salvador já se encontra prestes a um infarto arterial das suas vias, né? Salvador, nos horários de pico, sofre colapso. Aqui em Camaçari isso também já vem acontecendo, não é fato, até por conta do grande tráfego de veículos que são de fora. E, na verdade, essa portaria que foi tomada, eu acho que é uma situação bastante delicada. Isso está sendo analisado pelo jurídico do sindicato, onde nós vamos estar excitando as autoridades competentes, né, para ver realmente qual foi o fator motivador, né, do ato, desse ato administrativo, de uma portaria, porque nós estamos tratando de vida de pessoas, né? E assim, os dados mostram que uma grande parte dos acidentes que acontecem na cidade, e muitos deles com óbito, não são placas de Camaçari. Então essa questão da conversão da autuação em medida educativa, primeiro ela tem que ser excitada pelo próprio infrator. Não pode ser de ofício. Isso aí gera uma série de insegurança jurídica, né, para a cidade. E é de convir o seguinte, a maior parte da população da cidade não tem veículo. Não tem veículo. Então, assim, se a gente deixa de fiscalizar um que tem veículo, a gente está abrindo mão de 9, 10, 20, 30 que não tem. Então, assim, não podemos deixar Camaçari virar uma terra sem lei,
que o infrator vem para aqui, Faz anda o a que velocidade que quer, atropela quem quer, vai embora e não leva nenhuma sanção para com ele. Eu acho que é necessário, sim. Você chega em Brasília a campanha pé na faixa, pé no freio funciona e funciona mesmo. Bem. Você vê muitas ruas de Brasília que tem faixa e você não vê semáforo. Não. E aí você até se pergunta, meu Deus, não tem semáforo aqui? Não, você para do lado da faixa, todo mundo para. Mas isso é um processo de educação que vem já de tempos remotos. Porque no CTB está falando sobre a questão da parceria para a educação, que deve se começar da escola, do fundamental, ir para a faculdade, fazer uma inter-relação nas disciplinas. Ensinando as placas, as crianças, tudo. Ensinando tudo. Então, na verdade, isso aí é você colocar a cidadania, né, no dia a dia do cidadão. Ele sentar e ele saber que ele tem que colocar o cinto, assim como ele fazer uma conversão para qualquer sentido, ele ligar a seta, isso aí tem que ser uma coisa inerente ao condutor. Então, essa questão da mobilidade urbana, que hoje é uma discussão, então, até que se envolve a questão da saúde pública, eu defendo a bandeira de que envolve a questão da segurança pública, não é? Porque hoje no Brasil são gastos 1,2 bilhões por ano de acidente. Hoje o trânsito, oficialmente se mata alguma coisa em termos de 50 mil pessoas. Existem ONGs, né, que tem um número próximo a 80 mil pessoas, só que só são contabilizados a morte no local do acidente. Se aquela pessoa ainda tiver 1% de vida e for colocada no SAMU e a caminho ou no hospital vier a óbito, não é contabilizado esses dados. Então, se nós formos fazer um grande apanhado, né, há quem diga que se ultrapassa mais de 300 mil vítimas, né, fatais por ano. Esses valores... Uma cidade maior que a Camaçari. Nossa, imagine. Morrer todo mundo de Camaçari. Uma Camaçari por ano ser dizimada. Então, o trânsito mata mais do que muitas guerras. Né? É um dos principais fatores. Na verdade, o primeiro fator é coração, infarto, doenças cardíacas. O segundo é trânsito. O terceiro é arma de fogo. Então, esses são dados que não são divulgados. Né? A gente do Sinditrans, a gente levanta essa bandeira, primeiramente, da questão da responsabilidade na gestão do trânsito, porque não adianta você ter um grupamento sem comando, ou de uma forma errônea. E segundo, a questão da projeção. Nós precisamos pensar no futuro, como é que nós queremos que o trânsito, a mobilidade urbana aconteça daqui a 20 anos, como a gente está vendo que vai acontecer uma grande catástrofe em Salvador pela Copa do Mundo. Porque eles estão se preocupando com hotel, nem com hotel, com enfeite. Nem com hotel, né? Hotel está empurrando com a barriga. E tudo, Pois é, e essa questão de hospedagem, muitas e muitas delegações, assim como turistas, vão vir se hospedar aqui em Camaçari, na Costa Hoteleira, Mata de São João. Como é que vai ficar esse tráfego da Estrada do Coco se Lauro de Freitas existe ali uma garganta? É verdade. Né? Então a gente tem muito essa questão, essa preocupação a médio e longo prazo também. Eu gostaria de pedir uma parte só do que o colega falou sobre a questão da própria infraestrutura, que esse dinheiro que é arrecadado com as multas não são aplicadas no pagamento do servidor, não, como muitas pessoas pensam. Tem essa questão, né? Por isso diz para ganhar, o servidor está notificando a gente. Está ganhando a porcentagem em cada multa. Não, isso não existe. Daí é um factório que alguém inventou só para tirar o foco do dinheiro público da forma que se é investida. Esse dinheiro que é arrecadado, ela tem fim certo, está previsto no próprio Código de Trânsito também, que deve ser investido na sinalização, na infraestrutura, na pavimentação de rua, na abertura de novas vias, como o senhor colocou no programa anterior, e que esse dinheiro que poderia estar sendo arrecadado em virtude das infrações cometidas pelo condutor, ser aplicado no bem-estar da comunidade em geral. Exatamente. Bom, acima de tudo, eu venho aqui, de certa forma, lutando pela aplicação da lei. As leis foram criadas ao longo da história da humanidade para evitar conflitos armados, conflitos onde saem pessoas vivas e mortas. Nós estamos vendo que nós estamos vivendo conflitos de trânsito, fora os conflitos outros a nível pessoal, falando de trânsito. Precisamos ter leis muito claras e mais estudo nas faculdades. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. E eu fui visitá-los algumas vezes ao longo desse período, desde que eles foram para lá, desde o século passado, desde 1990 e qualquer coisa. E vi os meus bisnetos estudando na escola. A escola leva os meninos ao trânsito, leva os meninos à polícia e vão ensinando tudo. Tudo bem. Ocorre que outro dia, meu neto, ia dirigindo o carro e o bisneto sentado numa cadeirinha atrás. Aí ele fez uma conversão à direita, o sinal vermelho. Na regra dos Estados Unidos, a direita sempre é livre, desde que você veja que não vem ninguém, nem tenha ninguém cruzando a faixa. Aí
meu neto entrou, o meu bisneto começou a abrir um cacete dentro do carro. Meu pai, o senhor fez a coisa errada, falando inglês. E eu pouco entendo assim quando a criança falando, e não sei o que, papapá. Até que o pai teve que dar um grito nele, disse, meu filho, não sei o que lá. Você vê a ponta. Foi para a polícia e chegou lá, o número que você chama a polícia nos Estados Unidos é 911. Ele outro dia apareceu, porque ele é muito esperto, na televisão lá nos Estados Unidos, porque eles mostram na televisão todo esse processo educativo, e ele num espécie de um celular bem grande, e o policial perguntava, como é que você chama a polícia? Aí ele foi lá e apertou, 911. Veja, isso é educação, entendeu? Para quem quer viver em sociedade harmonizada, respeitando as leis e tudo, entendeu? Quer dizer, eu vi isso na minha família. Quer dizer, agora aqui a gente precisa fazer isso. Precisamos levar as crianças dos colégios, da rede pública, da rede privada, e lá os meus netos estudam na rede privada. Depois é que eles chegam num certo espaço, depois, quando eles entram no primeiro ano, equivalente aqui, é que aí a escola lá tudo é paga. Transporte, tudo, é tudo pago. Então, esse estudo e mais, não é só, começa desde, vamos dizer assim, da creche, e vai todo ano até terminar o high school. Fazendo adendo à sua fala, essa questão da educação e a questão da normatização, a gente pega o aspecto teleológico da lei, né, a finalidade, o objetivo da lei. Então, quando a gente trata de uma questão tão delicada como essa, onde foi confeccionado um código, o Código de Trânsito Brasileiro, né, todo aquele trabalho, aquilo ali tem um objetivo. Então, assim, a partir do momento que se institui o cargo de agente da autoridade de trânsito, ele é fiscal dessa lei. Exatamente. Esse agente, ele é vinculado ao que está na lei. Né? Não cabe, lógico que a gente trabalha com toda a razoabilidade, né? Até porque nada deve ser engessado, mas nós somos obrigados a fazer o cumprimento da lei e a fiscalização. Para quê? A fim de coordenar a sociedade, para que aquela lei, em um determinado momento, não precise mais ser fiscalizada pela consciência coletiva, a educação coletiva. Exatamente. Porque a gente parte do princípio seguinte, se todos cumprissem o CTB, não correria o risco de termos tantos vitimados do trânsito, né, que nós, a própria sociedade, termina pagando o atendimento do SAMU, né, o seguro obrigatório, até o caixão. O SUS, o caixão, tudo termina voltando para a própria sociedade. Aí com isso, deixa-se de remunerar melhor um professor, deixa-se de ter uma merenda de melhor qualidade, deixa-se de fazer investimento em outras áreas até que tanto no próprio hospital necessita, no próprio hospital que volte e atenda. É. Então, na verdade, essa questão do trânsito, da mobilidade, eu acredito que tenha que ser uma bandeira levantada com bastante responsabilidade, enxergando isso como o centro de uma engrenagem que pode modificar. Por exemplo, está prevista a vinda da Jaque Motors, né? Quem diga que vem, que não vem. Enfim, imagine só, hoje a Ford já gera um percalço no trânsito, porque uma boa parte dos seus funcionários não residem em Camaçari, e principalmente aqueles que são melhores remunerados e que podem ter, graças a Deus, o seu veículo próprio. Por falta de um transporte de qualidade, eles preferem vir com veículo próprio. Então eles trazem essa onda, esse engarrafamento de lá de Salvador, que não comporta mais, e lança aqui dentro de Camaçari nos horários de pico. Você pode observar que pela manhã, pela tarde, fica praticamente intransitável as entradas e saídas da cidade. Aí vindo mais uma montadora sem essa questão da estrutura, junto com os condomínios, né, essa ampliação, o crescimento que a cidade está tendo, e é o caminho lógico do desenvolvimento, mas se não tivesse a estrutura de trânsito e de transporte, com essa baixa de juros, com facilidades, daqui a uns dias cada um vai ter um carro, porque o veículo, o transporte público não atende suficientemente bem a população. Então é necessário que se tenha essa preocupação com o trânsito como o centro de um grande problema que já existe e que vai aumentar cada vez mais. Bom, eu queria novamente lembrar vocês que o nosso telefone é 3040 2700. Estão abertos. Nós estamos aqui para atender o telefonema e tudo e tal, e ver, para a gente discutir. Nós estamos querendo discutir o trânsito. O que vocês acham? Como é que deve ser? Deve ter mão contra mão, como é? Enfim, todo mundo deve ser ouvido. E esse aqui é um canal para isso. Eu queria fazer uma colocação, aproveitando essa questão que o senhor levantou da educação, principalmente nos países estrangeiros, que lá há muitas as campanhas educativas são campanhas de impacto social, que mostra a questão, todas
o fato grave do acidente, a exposição, as vítimas em si, que é utilizado lá para gerar maior comoção nas pessoas, que aqui no Brasil não é adotada. O mais impressionante é que, ao mesmo tempo que no Brasil não se querem adotar esse mecanismo de impacto nas campanhas educativas, eles autorizam, nós vemos todos os dias programas sensacionalistas mostrando pessoas vitimadas por balas, pessoas atropeladas, mas só que na questão da educação ele não utiliza desse método de impacto que deve ter, que todos nós, na preparação, na capacitação, tomamos e vimos esse material de divulgação de campanha de impacto, que lá existe o acidente e os resultados desses acidentes. Aqui no Brasil é muito maquiado e cada vez vai aumentando. Só faz o sensacionalismo no rádio e que é autorizado, né? Exatamente. Diga, Ramiro. Eu queria falar um pouquinho das multas, com relação às multas que foram mencionadas. Segundo a doutora Beatriz, ela é gerente em exercício do STT, e ela me disse... a autoridade maior ela no momento e ela me disse o seguinte... Como é o nome dela? Beatriz. Só? E ela me disse que... E ela me disse o seguinte, que estava existindo um exagero por parte de alguns agentes em multar. E por isso ela tomou essas medidas para que esses agentes não ficassem na rua multando, que estava tendo um excesso de multas por alguns deles, que estavam achando que o direito só cabia ao STT em multar, e por isso ela foi lá e deu uma segurada até para que a coisa não ficasse, que politicamente eles estavam largando o profissionalismo deles e levando a coisa para a política. E agora, realmente é ruim para os profissionais. Eu acho que o profissional ele tem que ter uma diretriz. Ele não pode achar que porque ele é eleitor de um certo candidato, vai lá e multa e faz. Não, eu acho que deve... Isso aí inclusive, acredito, não tenho certeza que na própria legislação, um funcionário que faz isso, eu acho que é prevaricar, é o nome que ele dá, entendeu? Não. Aquele que não cumpre a lei, né? É deixar de cumprir o ato, prevaricar. Eu estou falando isso porque eu tive 2 veículos retidos lá no pátio, até por medidas simples. O cidadão foi lá e pagou o licenciamento, e ele estava com aquele papelzinho que recebe... Ainda não tinha a licença. Não tinha ainda recebido a licença. E o carro foi retido para lá e, quer dizer... Aí, se ele tem, o correio não entregou, a lei sendo cumprida, não deveria ser penalizado. Um outro veículo, porque estava sem o validador, né, da bilhetagem, aonde a gente não tinha colocado a bilhetagem em funcionamento, ele só estava sem o validador. Certo. Ia ser colocado e também foi retido. Isso eu acho que deve haver compreensão do funcionário, eles devem ser treinados até para isso. Mas eu acho, né, que se um funcionário ele está num canto multando todo mundo, veja, ele está naquele lugar, é fácil fazer o levantamento para ver se ele está tendo um desvio de comportamento ou se é o caso de o canto onde ele está é muito propício a essa criminalidade. Humberto, eu queria fazer crime é aquilo que a gente comete contra a lei, entendeu? Eu queria fazer um adendo rapidinho. Acho que o Ramiro, eu acredito que ele não tem a procuração nenhuma para falar em nome da STT ou em nome da superintendente em exercício, a chefe de gabinete. Eu acho que cabe à própria instituição se defender ou se representar. E principalmente, ele está aqui... A instituição está sendo convidada. Maravilha. Aqui para se defender. Inclusive, é uma situação muito delicada a partir do momento que ele transcreve, assim dizendo ele, que disse à superintendente. Então, essa questão de disse-me-disse, perante a lei, não funciona muito. Excesso, eu acho que há excesso sim de infração. Porque o agente ele é obrigado a notificar. Toda vez que ele vê uma infração, é obrigação dele exercer a sua competência, as suas atribuições de notificação. Se o agente em um dia tirar 1.000 notificações, 10 mil, 50 mil, se tiver autuação, se tiver infração, ele é obrigado a fazer isso. Porque em caso contrário, ele estaria prevaricando, estaria cometendo um crime funcional, né? E ele estaria alimentando a indústria da impunidade. Então, eu acho que essa questão de achar que é uma questão política, que é isso, que é aquilo outro, eu acho que é um imaginário aí meio sem nexo. Eu só estou falando, eu não tenho nenhuma procuração do STT. Eu só estou dizendo porque aconteceu com um veículo da cooperativa e a gente sente que há uma certa um desconforto por parte de alguns dos senhores que estão lá para
se você está fazendo o seu trabalho correto, cumprindo a sociedade está aí para lhe aplaudir. Doutor Humberto, rapidamente. Oi, gente, nós estamos terminando de novo. Aí vai meia hora, viu? É, correto. Rapidamente, deixa eu colocar uma coisa. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso semanalmente ou quinzenalmente. Até que o presidente da Costac disse, se o Correio não entrega o documento, se o Detran não entrega o documento, é com o Detran, o Correio e o condutor. O código fala o seguinte, sem o documento de porte obrigatório, é multa. Penalidade de multa, você tem que autuar. É obrigatório. Como o colega Mário Reis falou, existe o critério da razoabilidade. A gente olha, a gente tem situações que é possível, a gente pede para a pessoa colocar o cinto e seguir, a gente pede para a pessoa desligar o celular e seguir. Mas, apesar que o código determina que a gente notifique, o que acontece é o seguinte, a preocupação com o que eu já chamei de sufrágio eleitoral é porque uma decisão dessa não foi tomada individualmente pela superintendente de exercício. A própria superintendente, em reunião ontem com os agentes, admitiu que não foi uma decisão tomada por ela, apesar que foi ela que assinou. Foi uma decisão tomada pelo governo. O critério é sempre político. Quando você sofre a perseguição, tudo o que diz é o quê? É política, é perseguição. O que na verdade é o seguinte, Camaçari existe indústria de infratores. Quando estava notificando e estabelecendo pagamento de multas, no período de pagamento de multas, a cidade começou a respeitar, começou a respeitar a lei. E o povo começou a elogiar, porque realmente a coisa estava funcionando. Ok. E aí? Bom, nós temos 2 minutos, né? Eu queria aproveitar a fala aqui de Ramiro aqui, referente aos excessos de multa pelo agente, como ele falou. E existe uma coisa chamada sindicância. Quando há uma suspeita de irregularidade, cabe a qualquer um denunciar o órgão para ele abrir uma sindicância para verificar se é verdade ou não, entendeu? Isso é importante. Até o momento não chegou aos nossos ouvidos se houve essa sindicância sobre a apuração dessa denúncia, não. E eu faço um desafio a todo mundo que está em casa a observar, principalmente os condutores dos veículos, seja cooperativa ou empresa, cidade industrial e outras, se os condutores estão utilizando do cinto de segurança toda vez, estão transitando com as portas abertas, se eles falam ao celular enquanto dirigem, e daí vocês vão ter a noção se é invenção ou não as notificações que são aplicadas. Okay. E junto a isso também verificar se os carros estão andando lotados, se os pneus estão carecas, se os carros estão asseados, se tem o motorista, o condutor auxiliar, se eles estão devidamente fardados. Então, na verdade, é o seguinte, é uma série de itens que nós temos que fiscalizar, que às vezes o presidente da cooperativa está de lá e pode achar que é perseguição. Agora é o seguinte, de uma coisa pode ter certeza, nenhum dos agentes, a grande maioria de Salvador, eu acredito que uma boa parte deles nem conhece o senhor. Então assim, o erro que nós pegarmos, como o talão de multa do transporte ainda não foi dado, e acredito que nesse período, como o do trânsito foi suspenso, o do transporte realmente não deve vir. A medida que nós podemos tomar, e nós temos poder para isso, é reter o veículo, porque nós não podemos prevaricar, colocar a situação em risco e deixar um veículo inconforme estar rodando na cidade. Ok, olha gente, o tempo encerrou. Eu apenas vou agradecer e vou marcar mais uma reunião com vocês, entendeu? Daqui aos 15 dias. Porque isso aqui é a parte educativa. E aí trazer, inclusive, se for o caso, a superintendência, a doutora Beatriz, entendeu? Para participar aqui e a gente discutir a coisa. Bom, eu quero apenas agradecer a presença de todos vocês, do Ramiro, do Cleiton, do Jamison e do Mário Reis. Vocês estão ficando parte aqui da nossa instituição Roda Viva. Não é roda, mas não é roda de pneu, não. É Roda Viva, porque nós vamos ficar rodando todos esses problemas. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você que pacientemente nos ouviu e nos viu. E até a próxima, programa Simara Ellery, programa Roda Viva. Muito obrigado, até a próxima.